E com essa informação está confirmado que o Vasco tem a proposta na mesa por zagueiro. Vou falar também sobre o Cruz Maltino, que recebeu o sim de volante. E também Gabriel Peck pode voltar para o futebol brasileiro e gerar uma grana para o gigante. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo, com as principais notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Antes, conto com a sua moral. Não é inscrito aqui no canal? Botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho, é importante demais para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos Cruz Maltinos apaixonados. Obrigado pela moral com o like, com a inscrição. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. As informações de hoje do legítimo clube do povo. Eu parei tudo que estava aqui nesse momento fazendo em preparação para a chegada da seleção brasileira aqui em Miami, ao BTB Esportes em todos os lugares. Daqui a pouco estaremos diretamente do hotel da concentração, mas sempre compromissado em deixar você próximo às informações do Vascão. E hoje foi confirmado que o Vasco recebe uma proposta pelo zagueiro, pelo lado esquerdo, o zagueiro canhoto, Lucas Freitas. E eu pergunto a você, torcedor, se vale a pena ou não esta negociação, porque segundo o Globo Esporte, o Vasco recebeu uma proposta do New York City, dos Estados Unidos, pelo zagueiro Lucas Freitas. O New York City é o mesmo clube em que o Thales Magno, né, atua pela MLS, né, inclusive depois que saiu do Vasco, e hoje, né, tem esse bom relacionamento em questão de negócio com o Vasco. Tem uma proposta pelo zagueiro Lucas Freitas. A proposta é de um empréstimo de 1 ano com opção de compra estipulada. Caberá ao Vasco decidir se vai liberar o zagueiro ou não, e as conversas vão acontecer nos próximos dias. O clube planeja saídas na próxima janela de transferências para enxugar a folha salarial e abrir espaço no orçamento. Antes, porém, quer definir a próxima comissão técnica para tratar o planejamento das negociações. É claro que a prioridade do Vasco, nesse momento, é fechar com o novo treinador. Como eu disse no vídeo anterior, em relação ao novo técnico, para que, com o novo comandante, o Vasco tenha ali traçado o planejamento. Mas isso não inviabiliza essa questão do Lucas Freitas. Hoje, o titular na posição é o Robert Renan. O Lucas Freitas, ele veio, né, naquela negociação ainda já sobre o comando da diretoria do Pedrinho, junto na época, salvo engano, com o Marcelo Santana, que fez ali toda a questão da negociação do Lucas Freitas. Na época, o jogador chega de graça para o Vasco, e aí agora o Vasco tem essa decisão sobre a negociação. Aliás, o Lucas Freitas, estou confundindo até com o Lucas Oliveira. Qual é a situação do Lucas Freitas? Ele estava no Juventude, atuando como zagueiro lateral esquerdo. Ele tem ali uma parte entre Vasco e Palmeiras, e o Vasco pode negociar esse empréstimo com opção de compra, né? Claro que 50% do passe do Lucas Freitas é do Vasco, e os outros 50% é do Palmeiras, mas o Vasco tem, obviamente, ali o poder de decisão nessa questão do futuro do zagueiro. Nós vamos estar apurando mais informações para trazer qual vai ser a tomada de decisão, mas eu volto a perguntar, vale a pena ou não negociar o Lucas Freitas ou mantém ele para ser esse reserva direto, para ser mantido como reserva direto do Robert Renan? Antes da gente continuar aqui com as informações, eu quero falar sobre o Vasco recebendo o sim de volante. Pode ser a primeira contratação, o primeiro reforço desta janela de transferências. Mas deixa eu falar sobre o sim que o Vasco recebe no mercado. Estou falando do Deossa. A informação de última hora e a confirmação nesse momento é que o Vasco
recebe o sim, né, do volante junto ao Betis. As negociações estão avançadas. É claro que o Vasco, paralelo a isso, aguarda a decisão para definir o novo comando, mas o volante, nesse momento, vê com bons olhos a transferência para o Cruz Maltino. Então, uma informação importante, né, em relação a esse volante, que inclusive jogou pelo Monterrey, é mais um colombiano que o Admar Lopes vem tratando diretamente nesta negociação. É claro que nesse percurso, qual é o modelo de negociação? Empréstimo com obrigação de compra. O Vasco sinalizou ali dentro da proposta cerca de 8 a 10 milhões. Então o jogador pode sair aí pelos cofres Cruz Maltino de 47 a 50 milhões de reais. Então, dentro desses valores, o De Ossa é negociado, né, o volante, para poder chegar para ser titular, junto ali ao Thiago Mendes, ao Cão Barros. Essa é a questão. Deixa eu falar sobre uma grana que pode pintar para os cofres do Vasco, porque o Vasco detém 30% do Gabriel Peck. E a informação desta semana é que o atacante Gabriel Peck, revelado pelo Vasco atualmente no Los Angeles Galaxy da MLS, atua aqui na Major League Soccer aqui nos Estados Unidos, está perto de acertar sua transferência para o Cruzeiro. As negociações estão avançadas. Nos últimos dias, o Clube Mineiro encaminhou um acordo à equipe norte-americana por cerca de 12 milhões de dólares, ou seja, 61 milhões de reais. O Vasco, como clube formador, tem direito aos valores tanto do mecanismo de solidariedade, por ser o clube formador, mas também, paralelo a isso, o Vasco detém 30% nos direitos econômicos do Gabriel Peck. Eu gostaria muito de ver o Gabriel Peck, por exemplo, voltando para o Vasco, né? Atuando com a camisa do Vasco. Porém, a gente sabe que o futebol gira em torno da grana. E o Cruzeiro, ali junto com o Pedrinho BH, está investindo forte para o Cruzeiro, que está disputando Libertadores, vai inclusive estar nas oitavas de final da Libertadores contra o Flamengo. Então tem toda essa questão do Pedrinho BH estar fortalecendo o seu plantel. E o Peck entrou no radar do Cruzeiro, as negociações estão avançadas, até a informação dada pelos amigos do canal Na Torcida Vascaína, o Cauê Rodrigues, Gustavo Tutinho, Gabriel Peroni, trouxe essa informação durante a apuração e a gente está aqui trazendo para você toda essa movimentação do Gabriel Peck voltando ao futebol brasileiro. A gente está aqui num plantão, galera, cobrindo a seleção brasileira, mas de olho nas informações do Vascão paralelo a isso, porque a qualquer momento o Vasco pode anunciar o novo treinador. É claro que o Vasco não pode errar nessa tomada de decisão. Claro que dentro das negociações que estão saindo, as especulações, por exemplo, como o português Vasco Matos, perfil do Vasco nesse momento é um treinador mais jovem, treinador estrangeiro, tem um Galhardo livre no mercado. O Vasco Matos também é uma oportunidade nesse momento e o Vasco está monitorando e em negociação com todos esses treinadores. É claro, tem que ser uma situação já resolvida logo, para que nesse momento os jogadores que estão sendo treinados pelo Bruno Lazzaroni, que é o técnico interino, o Vasco possa colocar no eixo ali o planejamento para a reta final da temporada. Não dá para ficar sem treinador em hipótese alguma. Então a temporada já está aí, as férias já acabaram e agora é um período de foco, de decisão. Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa, nesse momento, resolver essa questão do técnico. A gente está de olho para trazer toda a informação para você, tá certo? BTB Esportes em todos os lugares. Daqui a pouco estaremos ao vivo, diretamente da concentração da seleção brasileira aqui na Flórida para o jogo de amanhã contra a Escócia. Um abraço, saudações vascaínas.